Muitas pessoas, infelizmente, têm todos os motivos para aplaudir a vida, mas são tristes, depressivas, pessimistas. E eu particularmente falo que uma pessoa verdadeiramente feliz não é aquela que tem muito dinheiro no banco, não é aquela que recebe muitos aplausos, mas é aquela que faz muito das pequenas coisas. É aquela que contempla o belo, que observa as flores, observa o sorriso das crianças, é aquela que é capaz de dividir seus pesadelos para transformar seu caos em oportunidade criativa. Não tenha medo da vida, tenha medo sim de não vivê-la intensa e inteligentemente. Todos os dias contemple o belo, abra os seus olhos a um mundo que sorri para você, esperando você sorrir para ele. A mente humana é extremamente complexa, muito mais complexa do que nós aprendemos nas universidades. Como nós desenvolvemos o espetáculo dos pensamentos? Como o nosso eu pode e deve gerenciar a nossa emoção? Ser líder de si mesmo? Vocês são líderes de si mesmos? O que acham? Ao sofrerem por antecipação, pode ser ótimos para a sua empresa, ótimos para a sua família, mas são carrascos de si mesmos? Não pode dizer que são gestores da sua psique? Queridos amigos, por favor, abra um leque da sua mente para que você entenda minimamente quem você é e o que você pode fazer para ser uma pessoa mais feliz, relaxada, realizada e saudável numa sociedade altamente doente, estressante. Quem não reconhece os seus fantasmas mentais, quem não mapeia a sua história, leva para o seu túmulo os seus conflitos, e a maioria o leva nesta belíssima e brevíssima trajetória existencial. Em primeiro lugar, todos vocês já escreveram uma biografia completa, produzida por um biógrafo inconsciente e implacável que está no seu cérebro. Fenômeno RAM, registro automático da memória. Ele arquiva cada pensamento lúcido ou perturbador, cada emoção prazerosa ou angustiante. Ele arquiva sem autorização do seu eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação, a identidade básica, o livre-arbítrio. Ele arquiva tudo que você ama e, em destaque, tudo que você detesta. Tente excluir pessoas da sua vida que o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, vai arquivá-lo de forma privilegiada, formando janelas, que são áreas de leituras, por onde você vê, enxerga e reage à vida. Janelas killers, janelas doentias. Todos os dias os seres humanos estão acumulando lixos no córtex cerebral. Todos os dias eles estão formando janelas que podem sequestrá-los no único lugar que eles deveriam ser livres. Você tem um biógrafo que não dormita. Ele está formando as páginas mais importantes da sua história. Se você não se preocupa com o que você pensa, você é um carrasco de si mesmo. Se você não impugna, não recicla, se você não confronta com pensamentos e emoções asfixiantes, tenha certeza, vai faltar oxigênio cedo ou tarde, usando a metáfora, para você respirar. É por isso que muitas pessoas não têm motivos nenhum para serem felizes. Conhece pessoas assim? Não tem motivos para serem depressivos, pessimistas, mórbidos, mas o são. Por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Por isso que há muitas celebridades que se perdem no poder.
há uma preocupação muito grande, porque os seres humanos, por não conhecer o teatro da sua mente, frequentemente não atuam como diretor do seu próprio script. Nos últimos séculos, quando a educação ela foi difundida e penetrou no tecido das sociedades, você ensina matemática, química, física, biologia, você aprende essas matérias usando o pensamento dialético. Só que há um pensamento rebelde aos códigos, rebelde às convenções, que é a matriz mais sofisticada para o ser humano desenvolver sua capacidade de criar, se reinventar, ousar e escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele se chama pensamento antidialético ou imaginário. Que pensamento vocês usam para construir personagens? Que pensamento vocês usam para construir ambientes e circunstâncias de maneira mais sofisticada que os melhores diretores de Hollywood? É o pensamento antidialético. Sem vocês perceberem, vocês têm uma criatividade surpreendente. O homem é tão criativo, o ser humano é tão criativo, que quando ele não tem problema, ele os cria. Como nós não aprendemos a lidar com o pensamento rebelde aos códigos, o pensamento imaginário ou antidialético, ele fica irresponsavelmente solto na mente humana. Quando você sofre por antecipação, tenha certeza, você usou muito mais que o pensamento dialético, lógico. Você construiu um pensamento sofisticado para se estressar, se angustiar, desenvolver ansiedade em relação a um problema que ainda não aconteceu. Quando você rumina perdas, mágoas e frustrações, a mesma coisa. O passado, ele é irretornável. Mas, quando o ser humano lê a memória, as janelas killers saudáveis ou lights, ele é capaz de trazer o passado com cores e sabores do presente. E se ele não souber dar um choque de lucidez nos seus pensamentos antidialéticos, ele pode ser o seu maior sequestrador. Na verdade, nenhum inimigo, nenhum desafeto, nenhuma pessoa que se opõe a você pode causar tanto dano a você do que o seu eu, se ele exercer o papel de ser gestor da sua própria mente. Que a mente humana é como um fórum. Nós precisamos, neste fórum, ter um excelente advogado de defesa. Se você não aprender a se defender, inclusive dar risadas da sua estupidez, de vez em quando, você é um algoz de si mesmo. Se você não aprender a abraçar mais e julgar menos, se você aumentar os níveis de exigência através do pensamento sofisticado que é o antidialético, tenha certeza, você vai asfixiar, traumatizar quem você ama. E se você não aprender a dar descontos para si, se você não aprender a namorar a vida, tenha certeza, você vai ter grande dificuldade de desenvolver saúde emocional. Mesmo que seja um cristão que lê todos os textos das escrituras, mesmo que seja um budista, um brahmanista, mesmo que seja um ateu, o ser humano que não aprende a dar um choque de lucidez, que não aprende a ter um advogado de defesa, o eu lúcido, coerente, que intervém nas suas mazelas e misérias, ele vai ser um prisioneiro, mesmo vivendo em sociedades livres. Por isso que nós temos preconizado uma técnica chamada DCD: duvidar, criticar e determinar. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia.
Tudo que você crê te controla. Se o que você crê é doente e não duvidar, aquilo passa a se tornar uma masmorra. Duvide do controle dos seus medos. Duvide que você não consiga superar a sua impulsividade. Duvido que você não consiga impugnar o seu mau humor. Você tem de duvidar. Você tem de intervir, porque se não o fizer, o biógrafo do cérebro vai registrar janelas killers. E é por isso que as pessoas adoecem ao nosso redor. E é por isso, como eu disse, nós podemos adoecer com muita facilidade. No silêncio da sua mente, é tua responsabilidade aprender a não comprar aquilo que não te pertence.